Olá, gente. Boa noite. Agora, né, que o carnaval ele literalmente já acabou, nós podemos desejar novamente para todo mundo um feliz ano novo, porque tem algumas pessoas que falam, né, que o carnaval ele só o ano novo, na verdade, ele só começa depois do carnaval. Então, agora sim, feliz ano novo. Nós estamos de volta, né? Hoje, quinta-feira, nós temos mais uma Lives Estudos. E desde já a gente já agradece por você estar aqui conosco. E aí já vamos pedir o que a gente sempre pede em toda Lives Estudos, em todo o Cine Debate. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas e comente aqui, né, o que você quiser, da onde você está falando, o que é mais interessante para você. E como eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, tem muitas outras pessoas envolvidas, tanto aqui os entrevistados e tanto vocês aí que nos assistem e comentam. Isso aqui realmente só existe porque há muitas pessoas participando. Então, desde já a gente já agradece a sua participação, a sua colaboração e a dedicação aí do seu tempo por você estar aqui conosco, né? Eu sou a Débora, eu faço parte do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, e essa aqui é mais uma Lives Estudos. E como eu disse, eu não faço nada sozinha, ninguém faz nada sozinho, né? Estou aqui muito bem acompanhada. Eu vou deixar que ela se apresente. Raquel, a palavra é toda sua. Eu desejo primeiro boa noite, né? Como a Débora falou, um ano maravilhoso para a gente, de muito trabalho, muita pesquisa, muita troca, né, Débora? A primeira formação foi em pedagogia, né? Fui normalista, no Colégio Clélia Nossa, em São Gonçalo, aluna da escola pública, uma vida também na escola pública. Sou formada em letras, português e literatura. Depois fiz psicopedagogia, fiz também aqui na UERJ literatura comparada, e agora faço parte desse grupo maravilhoso que eu estou entrando agora, né, um grupo que me recebeu muito bem desde o início. Foram poucos encontros, mas muita troca, que faz parte desse grupo de pesquisa do professor Viana, né? E eu já agradeço a oportunidade e o convite. Esse grupo de mestrado, ele pesquisa as representações sociais de pobreza, práticas educativas não escolares e a formação docente ampliada. E é o que eu vim trazer para vocês, né, hoje, parte da minha pesquisa e dos encontros, né, dos textos que nós estamos vendo. Você quer falar mais do texto, Débora? Não, então, agora a gente realmente vamos dar a. Nós vamos iniciar, né, o debate, a discussão do que vai ser feito aqui. E como a gente sempre fala, né, toda live de estudos que a gente organiza aqui, ela é norteada sobre um texto, porque nós fizemos que tão importante quanto a prática é também a teoria. Para lives estudos de hoje, né, para o debate aí que a gente vai ter, o texto que nós utilizamos é o texto do Geraldo Kalimann, que tem como título, né, Pedagogia Social no Brasil, Evolução e Perspectivas, e dentro desse texto, né, tudo que vai ser falado aqui, nós vamos é norteado em cima desse texto. E aí, né, já iniciando, né, a nossa live de estudos, né, a gente separou, na verdade, um primeiro ponto que aí a gente vai tratar, né, sobre a pedagogia escolar e a pedagogia social. Não apenas o Geraldo Kalimann, mas também outros referenciais teóricos que a gente usa, como a Batista, como o Paulo Freire, né? Eles vão falar que é preciso, né, diferenciar essa questão da pedagogia escolar e a pedagogia social. E, em especial, nós temos o Geraldo Kalimann, que é o texto, que é autor do texto que nós estamos trabalhando hoje, que ele vai dizer, né, que a pedagogia escolar ela é essencial, só que ela não é suficiente. E aí eu queria, né, que a Raquel então falasse mais um pouco sobre isso, sobre essa questão, né, da pedagogia escolar e da pedagogia social. Raquel, a palavra é toda sua. Então, eu
vou fazer o seguinte, eu vou iniciar um, um trecho, texto do nosso professor orientador, tá? Esse texto vai estar lá na pasta, né, que todos têm acesso, e ele diz assim: ó, todos os espaços sociais se configuram num território socioeducativo, produtor de múltiplas pedagogias. O texto, para a gente deixar aqui, é assim, ó, para além da significação formal, não formal e informal na educação brasileira. O eixo desse texto é justamente mostrar que essas muitas nomenclaturas, né, esses vários nomes, a pessoa, nossa, mas o que que é? Vamos entender, se fôssemos fazer uma metáfora, se eu estiver divagando muito, você me puxa para a realidade, tá, Débora? Se a gente fosse fazer aqui uma metáfora em relação à educação, ela seria uma grande árvore, vamos dizer assim, né? Enraizada em teorias que alicerçam o crescimento desse indivíduo como um ser mais amplo. Então, nós temos a educação, né, nesse eixo, nesse grande tronco, e nós temos as ramificações. Digamos que tivéssemos duas grandes ramificações dentro da educação, que é a educação escolar e a educação não escolar. Elas não são opostas, elas compõem a mesma ideia de educação, né? E aí eu trouxe também a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que fala assim, ó, ela estabelece que a educação compreende, eu estou citando diretamente, tá? Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que isso quer dizer? Que estamos enfadados ao erro se pensarmos que a escola, a estrutura escolar, né, ela dá conta de atender a toda a demanda que um ser precisa para se desenvolver, principalmente a demanda no que tange à exclusão social, né? Então, onde entra a pedagogia social? Ela entra nessa margem que fica, nesse espaço que fica, sem entendimento do porquê, por exemplo, aquela criança não aprende, né? A gente tem aquele professor lá, mas o que que acontece? Bem, os livros não conseguem explicar aqui. Por que que dentro dessa sala eu não consigo compreender esse ser? Porque ele não é só isso, ele é um ser histórico, né? Ele tem uma série de diferenças e contatos que precisam ser levados em consideração. Onde funciona essa pedagogia? Ela funciona em instituições que necessariamente não seguem a normatização escolar, né? O tratamento cognitivo específico que uma escola exige. Então, nós temos ONGs, clubes, projetos, igrejas, enfim, uma série de outros processos que acompanham aquele ser. Quando eu falo criança e adolescente, são os grupos que nós temos no país que são mais evidentes em relação à exclusão, né, à vulnerabilidade, que a gente também vai tratar aqui. Nós temos 40 minutos, né, Débora? Porque aí eu vou dividindo as falas, senão não paro. Você pode intervir, tá? Então, a gente entende esses dois domínios como complementares. Digamos que se fôssemos separar ou fazer um vínculo, o trabalho da pedagogia social, ela nasce na necessidade da escola e ela reflete como retorno dentro da escola também. Então, são processos que caminham juntos, né? Então, quando a gente pensa, pedagogia escolar, pedagogia social, vamos pensar nessa grande árvore, né? Nesse grande caminho que compõe um todo na educação. Eu acho que o caminho seria esse.
Então, gente, já que a gente já tem um norte aí dessa relação, né, da pedagogia escolar e também da pedagogia social, e aí, como a Raquel, ela bem pontuou, eu acho até interessante reafirmar isso, é que muitas das vezes a gente pensa, né, com essas pedagogias como coisas completamente distintas, como se elas não tivessem ali algumas finalidades ou semelhanças em comum. E aí, não apenas o Kahneman, mas eu também gosto muito de uma referência teórica que a gente usa, que é a própria Batista, que ela fala da necessidade da gente ver a pedagogia escolar e a pedagogia social não como concorrentes, mas sim como cooperantes, porque a pedagogia social, ela não tem a finalidade de ocupar, né, a função da pedagogia escolar, assim também como a pedagogia escolar ela não tem a função ou a finalidade de ocupar, né, aí o objetivo da pedagogia social. E aí o Kahneman, que é a referência que a gente está usando para o nosso debate de hoje, ele também vai dizer e vai definir, né, que a pedagogia social ela tem então a finalidade, né, de ir ao encontro aonde as agências formais da escola ela não consegue ir, não consegue alcançar. Então, aí a gente está falando de uma prática que vai além do ensino sistematizado, falamos de uma prática que vai além, né? é, que vai além para atender às vulnerabilidades, essas demandas que muitas das vezes a escola ela não consegue alcançar. E aí dentro, entendendo, né, essa finalidade da pedagogia social, o objetivo dela, né, que vai um pouco além do ensino sistematizado da pedagogia escolar, eu queria que a Raquel então ela falasse, né, como essa questão se relaciona com a pesquisa dela. E eu queria que a Raquel falasse melhor sobre a sua pesquisa. Então, o nosso grupo, ele conversa, né, vamos dizer, tem como base teórica a teoria das representações sociais. Então, assim, se fôssemos fazer essa aproximação entre a pedagogia social e a teoria das representações sociais, nós teríamos o estudo do senso comum, do que é passado de tradição, né, de cultura. É isso que a gente faz, né? Esse estudo que nos ocupa, que nos interessa. E o tema da pesquisa, na verdade, ainda é um projeto, né? Eu entrei agora e ele está se transformando numa pesquisa. O título é assim, por enquanto, é provisório, tá? Entre o mar e a educação, representações sociais sobre o processo educativo, escolar e não escolar, elaboradas pela comunidade pesqueira em Itaú, né? Quando pensamos em teoria das representações sociais, que seria a ciência do senso comum, ou seja, como eu ajo, como eu penso, como aquele grupo pensa, né? Como ela elabora as representações que ela tem, dentro desse pensamento coletivo. Esse pensamento coletivo que está presente naquele grupo, muitas vezes de maneira não exatamente consciente, mas que reproduz comportamentos, né? E aí a gente tem a pedagogia social que vai tratar também dessa cultura do que é passado como não formal, vamos dizer assim, uma educação não formal. Então, nós temos lá a educação como nosso tronco, como nosso eixo, nós temos a pedagogia social, nós temos a pedagogia escolar, e dentro dessa pedagogia social, nós temos essa educação não formal, que são as ONGs, né? Como eu falei, as instituições, e temos a educação informal, que é que nós estamos trazendo aqui, que é justamente a comunidade pesqueira, né? Que ele necessariamente não tem um livro didático, não tem um lugar fixo que você senta para aprender, né? Para construir conhecimento sobre determinada coisa, mas que se ensina, que se aprende, que se educa, né? Isso que nós temos que entender, que esse processo ele existe, ele tem uma organização diferente do que nós entendemos como sistemático, mas ele tem igual valor. Isso que nós estamos trazendo aqui.
né, igual importância. Eu até trouxe algumas fotos para falar, porque eu gosto muito de trazer imagens, para falar um pouquinho de Itaoca. Itaoca é uma ilha, pequena ilha que fica em São Gonçalo, na periferia, né, aqui de São Gonçalo, que é banhada ali pela Baía de Guanabara, e nós temos aí uma imagem que, na verdade, trata de uma problemática de Itaoca, que é a questão do lixo no mangue, né? Eles são pescadores artesanais e têm aí como fonte de renda a pesca, né, de siris, né, os ussais, e neste local também é despejado cerca de 8 toneladas de lixo por ano, né? A gente vendo isso aí é uma televisão em pneu, né? Então, assim, isso é pouco no que é levado das cidades para lá. Você pode até passar a imagem, eu vou comentar brevemente. Essa é mais uma imagem de Itaoca, né? São pescadores artesanais, naquele método mais antigo mesmo, né? E aí nós temos em Itaoca não só o ato de pescar. Ah, mas é o ato de pescar? Não, tem uma cultura. Tem um povo que sobrevive desse local, né? Nós temos, por exemplo, as escarnadeiras, porque antes, Débora e os colegas também, né? Era vendido seri inteiro. Aí depois passou-se a perceber que só vendendo a carne tinha-se mais lucro. Então, nós temos um grupo de descarnadeiras que fazem esse trabalho, né? Nós temos um grupo ali também de atravessadores, pessoas que recebem esses peixes e levam para serem vendidos, né? Cerca de 1.876 toneladas de peixe são produzidas aqui no Brasil. E não é só o peixe, tem cultura, tem história. Então, é importante a gente entender que essa questão da pesquisa, ela sempre está associada a uma pergunta, né? Então, a pergunta é justamente essa: como esses pescadores, como a comunidade pesqueira de Itaoca entende o processo de aprendizagem escolar e não escolar? Eles em si dão valor ao que eles mesmos produzem? Ou seja, Itaoca, o conhecimento da pesca, né, é, na verdade, um patrimônio histórico e material. Nós temos o patrimônio histórico material, como, por exemplo, Cristo Redentor. Mas a cultura pesqueira, a pesca, ela é, na verdade, também um patrimônio cultural e material. Como eles pensam isso? Se nós aqui de fora não valorizamos, eles valorizam. Quais são as representações sociais que eles têm em relação ao ensino e aprendizagem nesse processo da cultura pesqueira? A minha pesquisa, ela vai, a minha pesquisa nunca, nossa pesquisa, né, Débora? Porque, como você disse lá no início, ninguém faz nada sozinho, tem um grupo maravilhoso e a gente vai trocando aqui. Então, como esse grupo ele encontra essa fala? A primeira aula que eu tive com o professor Arthur Viana, ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer. Eu falei assim: então, professor, eu penso em dar voz. Ele: não. Voz eles têm. Nós temos que dar ouvidos, né? Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente fala em dar subsídios para que é, essa comunidade consiga se ver como patrimônio histórico e consiga ter em sua fala essa autonomia, esse poder, né, esse empoderamento. E a pedagogia social, um pouquinho antes da gente se encontrar agora, Débora e eu estávamos conversando sobre a amplitude dessa pedagogia social, que não se aproxima somente do empobrecimento, mas da vulnerabilidade, não é? Então, por exemplo, quando você fala em empobrecimento, nós temos índices que indicam quem é empobrecido, né?
E quando se trata de vulnerabilidade, como isso é feito? E a questão é sempre como isso é feito. Aí é que a gente entra como pesquisador. A gente entende o que está sendo pesquisado, a gente procura compreender também como é feito, porque já que eu não tenho essa normatização do ensino, eu preciso entender como ela funciona. Digamos que eu tenha um aluno com problema de drogas e ele é encaminhado para alguma ONG, alguma organização que trate desse problema. Esse exemplo está no texto, tá? E aí, o primeiro momento, desintoxica esse rapaz, né? Tá com problemas com drogas. E devolve ele para a rua? Não. O pedagogo, ele vai ali pesquisar e entender a problemática que levou esse rapaz a se envolver com drogas. É esse trabalho de pesquisa, é esse trabalho de observação, de articulação, como a Débora estava falando, não é um trabalho solitário. Precisa uma articulação para você compreender e levar esse sujeito, esse indivíduo, a ele mesmo encontrar o caminho, a força, o questionamento que fez com que ele estivesse naquela situação, para que ele mesmo tenha voz e ele mesmo consiga traçar novos caminhos, né? Então, quando a gente pensa em uma educação informal, de maneira nenhuma ela é inferior a outro qualquer tipo de educação, né? Essas formas de aprendizagem e ensino, né? Então, Raquel, qual é o eixo? O eixo é o senso comum, né? O que é passado pela voz do povo, pela cultura, pela história, seria isso. Muito bom, gente. Eu gosto, tenho assim, tô achando muito interessante a fala da Raquel, porque além, né, do Kalimann, ela também traz muita coisa que o nosso coordenador Arthur Viana, ele não apenas escreve, mas também conversa muito com a gente. E aí eu achei interessante essa questão que você destacou, Raquel, do encontro, né, com o Arthur, dele falar dessa questão de dar voz e tudo mais. E eu lembro que eu li também um texto do Arthur que me marca até hoje, né? Que é muito essa questão do lugar de fala, né? E aí ele fala que tão importante quanto o lugar de fala é também um lugar de escuta. Porque eu vou falar, mas vou falar para quem? Quem vai me escutar? Porque aí tão importante como ele destacou, né? As pessoas, na verdade, ela tem voz. O que importa também é que o outro, né, seja esse lugar de escuta, porque aí é aí que entra a questão da valorização, né? Do sujeito como um sujeito ativo e histórico que tem a sua própria vivência, a sua própria cultura, aonde ele percebe que dentro desse contexto, né, da pedagogia social e da educação social, essa realidade dele, ela não está sendo ignorada, pelo contrário, está sendo levada em consideração. E aí a gente já consegue abordar, né, outros dois pontos que outros autores também falam, né, que é a questão da pedagogia social, ela ter a finalidade, né, ela não é uma prática assistencialista, apenas imediata. Não, a gente está falando de uma prática que visa analisar, né, e observar as estruturas sociais e visa também a emancipação desse indivíduo, porque muitos podem pensar que a prática da pedagogia social é apenas assistencialista, que visa apenas a solução imediata, mas não. A gente está falando de uma prática que visa a emancipação do indivíduo em sua completude, uma emancipação onde esse indivíduo ele é potencializado e ele consegue, né, olhar em sua volta e ser crítico, né, a essa realidade e a partir dessa criticidade ele consegue se potencializar e também se emancipar. E aí outra questão também que o próprio Kalimann ele vai abordar é a questão
e aí a Raquel ela já abordou muito bem, é a questão da pedagogia social, né, como combate não à pobreza, mas sim às vulnerabilidades sociais. E por que que é importante também destacar isso? Porque aí, quando a gente fala de vulnerabilidade social, e aí o próprio Kahneman vai dizer que até nos países mais desenvolvidos, a pedagogia social ela é importante, porque a pedagogia social ela é uma pedagogia de combate às vulnerabilidades. E aí até uma pessoa em um determinado momento que tem condições econômicas, né? Boas e tudo mais, em um determinado momento ela pode estar em uma situação de vulnerabilidade. Então, ela vai precisar da atuação dessa pedagogia social. E aí eu queria que a Raquel, né? Aí, já finalizando, eu queria que ela falasse um pouco dessa relação com a pesquisa dela, né? E aí, lembrando a vocês também que todos os textos que nós usamos aqui, eles estão disponíveis, né, no site Socializando Pedagogias. Então, você que tem interesse, nós vamos deixar, né, o link desse site aí nos comentários. Então, todos os textos, né, que estão norteando a nossa conversa, eles estão disponíveis no site. Raquel, a fala é sua. É nossa, sempre nossa, né? Quando você fala assim, a gente pensa sempre em contexto, né? Não existe discurso sem contexto. E aí, quando você fala pobreza, né? Agora, por exemplo, saiu o CEF, o índice de pobreza, e aí você pensa, mas o povo de tal que é pobre, o professor sempre fala também essa questão, né? Da, o que é ser pobre, né? Pobre em quê? Em cultura, não, jamais. Ele é pobre, ele não tem cultura, ele não tem estrutura familiar, nem sempre. Como você falou, às vezes, nem, o valor agregado àquele problema não é só financeiro. E a pedagogia social, ela é muito maior, isso que nós estamos tentando passar, né? Do que a questão financeira associada ao problema, né? E tem uma parte do texto aqui, que eu posso até colocar, que ela dialoga bem com o que a gente está falando. Diz assim, ó, a pedagogia social crítica está centralizada sobre uma perspectiva de transformação da realidade social e a conscientização das pessoas sobre o seu papel no mundo, né? Então, quando você pede para eu fazer esse link com a minha pesquisa, é aqui que essa fala me atende, né? A conscientização de quem eu sou, né? Do que eu estou fazendo, do que eu represento, do empoderamento que isso precisa ser, como esse empoderamento precisa ser feito, né? Não tem como a gente separar isso e diminuir, seria redutor colocarmos que a pedagogia social ela vem ao encontro somente de necessidades imediatistas, né? Ah, ele é pobre, então toma essa bolsa que está tudo resolvido. Não, não é isso, não é esse o nosso trabalho, é muito mais amplo, né? É muito mais ambicioso, digamos assim, né? Enquanto a escola ela se ocupa dessa questão cognitiva, a pedagogia social ela se ocupa do ser em sua completude, né? Na interação com ele, dele com a sociedade, com a família, né? Com o seu psicológico, seu desenvolvimento cultural. Então, essa formação, talvez, né, seja o nossa grande questão, né? Como isso tem sido feito, como essa formação tem sido feita, né? Como nós que estamos de frente a esse trabalho temos implementado as pesquisas que, por exemplo, a Débora agora está vindo de um congresso, ela vem cheia de novidades, é isso que a gente precisa, estudar e compartilhar, pesquisar, para que essa formação ela chegue de maneira mais fácil, né, para os pedagogos
e que a gente possa se fazer entender, de fato, como a pedagogia social atende a um campo muito mais amplo do que somente problemas associados a valor financeiro, né? No caso aqui de Itaoca, a pretensão é trazer, né, não só como diagnóstico, mas trazer a pesquisa como uma forma de consciência coletiva da importância que aquele povo tem, né? Talvez seja isso, terminar com esse pensamento, sabe, Débora? Que a dimensão que ocupa as nossas mentes, as inquietudes que nós temos, elas vão ao encontro de algo muito mais amplo, né? Nessa formação do cidadão. É isso. É, a gente já está chegando ao final dessa Lives Estudos, mas antes de tudo eu queria agradecer a Raquel pela participação, queria agradecer a você que dedicou o seu tempo para estar aqui, para nos assistir, para comentar, para compartilhar o seu saber conosco e dizer que nós vamos voltar certamente com muito mais debates, muito mais reflexões. E aí eu queria passar a palavra para a Raquel, para ela se despedir, se ela quiser acrescentar algo mais. Mas antes de tudo, eu finalizo aqui agradecendo a você que dedicou o seu tempo aqui e certamente sabendo que em mais uma quinta-feira nós vamos estar aqui nos encontrando, compartilhando outros saberes e outras reflexões. Eu quero agradecer a você pelo convite, né? Agradecer ao grupo pela recepção, entrando agora, e dizer que a gente, quando dá a mão, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ninguém salva, né? Estamos juntos, ninguém vai ficar para trás, temos um grupo e a ideia é compartilhar não só os textos, as ideias, as dúvidas, estamos disponíveis para isso. Não estamos aqui só para conseguir me formar, não, não é isso. A ideia é a troca. Então, a Débora tem meu contato, né? E o que vocês precisarem para continuar na pesquisa, estamos aqui, tá? Boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. É isso, gente. Boa noite e até a próxima Lives Estudos. Tchau.